E no vídeo de hoje eu venho compartilhar tudo sobre os 27 livros que eu li em 2020. Mas é claro que antes de falar sobre cada um deles, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta do estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou compartilhando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. Então vamos conferir aí quais foram esses 27 livros que eu fiz a leitura ao longo do ano de 2020 e se eu gostei de algum deles, se eu tive algumas decepções e principalmente quais entraram na minha lista de favoritos. Já estou preparando a minha lista desse ano. Vou começar falando sobre 8 livros que fazem parte de uma série que estava na minha meta literária para o ano de 2020, que foi Trono de Vidro, esse box maravilhoso aqui que fica nessa prateleira somente com livros da autora. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando especificamente sobre todos os detalhes desse box, que infelizmente foi um box bem polêmico em relação à qualidade do material, toda a criação e desenvolvimento da parte do projeto gráfico, diagramação, enfim, várias polêmicas envolvendo esse box, mas falando sobre a minha experiência com a história, com o conteúdo, que é uma das partes mais importantes do livro, e eu confesso que eu estava com muito receio de me decepcionar, porque eu estava com altas expectativas, mas acabei me surpreendendo com uma história que é cheia assim de ação, suspense, mistério, e você tem uma guerra que foi muito bem construída e narrada de tal forma que eu, como leitora, realmente me senti como parte dessa história e também dos acontecimentos dessa guerra. Parecia que eu estava ali no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. E na questão do desenvolvimento dos personagens também, você tem personagens que vão aparecendo ao longo das histórias e alguns personagens que surgem assim em algumas histórias, principalmente a Lâmina da Assassina, que você pensa, ok, foram vários contos acontecendo ali, né, muito legal, bacana, é interessante conhecer esses personagens e as histórias deles. E aí você tem os próximos livros da série e de repente os personagens que apareceram em A Lâmina da Assassina começam a aparecer nos últimos livros dessa série de tal forma que eles conquistam esse papel de protagonistas, sendo personagens extremamente importantes ali para o desfecho dessa guerra. Então foram livros que me surpreenderam, eu não esperava que eles fossem realmente entrar nessa lista de favoritos. Eu também já vou logo respondendo que eu não sei qual dessas duas séries é a minha favorita, Trono de Vidro ou Corte de Espinhos e Rosas, porque Corte de Espinhos e Rosas teremos lançamento de um novo livro agora, nesse ano de 2021, e é uma série que ainda não terminou, então não dá pra dizer se ela realmente entrou na minha lista de favoritas, sendo ainda mais favorita que a série Trono de Vidro. Então as duas estão nessa lista de séries favoritas, mas não tenho ali um favoritismo em relação às duas. Espero realmente que Cor de Espinhos e Rosas me surpreenda com esse próximo livro que será lançado nesse ano, mas em relação a Trono de Vidro, foi uma série que me surpreendeu e se você ainda não leu, leia, porque você vai começar a leitura dos primeiros livros, vai pensar, tá demorando pro desenvolvimento da história e de repente você se vê preso ali no meio de uma guerra, com várias coisas acontecendo e você não consegue parar a leitura. Eu juro que eu tentei, mas eu devorei os 3 últimos livros dessa série em um único mês. E o último livro tem mais de 900 páginas. Então imaginem o quão boa é a história só pelo fato de que um dos livros tem mais de 900 páginas e eu li 3 livros em um mês de tão boa que a história era. E o próximo livro que eu li foi As Férias da Minha Vida, um livro nacional que trouxe uma história bem gostosinha mesmo, um livro passatempo que você faz a leitura ali da história, mas ela não muda muitas coisas da sua vida, não é aquele livro que traz uma trama assim tão envolvente, mas é um livro bem gostosinho mesmo para quem tá buscando acompanhar as aventuras de uma protagonista que faz uma viagem ali em comemoração ao seu aniversário, que foi uma viagem que atrasou por outros acontecimentos, e ao longo dessa viagem ela vai vivenciando diversas aventuras, boas e ruins, e tirando diversos aprendizados também dessas aventuras e desses acontecimentos. Então é aquele tipo de livro que, se você está buscando uma leitura passatempo aí para um dia chuvoso, é uma recomendação. E o livro número 10 foi A Chama de Ember, de Colleen Houck. Quem me acompanha por aqui sabe que eu sou fã dos livros de Colleen Houck, mas esse foi um livro que infelizmente eu não tive uma experiência tão positiva em relação à leitura. Esperava muito mais da história.
É um livro que faltou ali um desenvolvimento, ficou tudo muito superficial, seja o desenvolvimento da narrativa ou dos protagonistas. E eu também achei que a relação ali dos protagonistas não foi uma relação que convenceu no fim do dia. Ou seja, esse é um livro que entrou na minha lista de decepções literárias de 2020. Já os próximos 2 livros, eu fiz a leitura deles no formato digital e eles fazem parte dessa série de livros da Editora Arqueiro, chamada Romances de Hoje. O primeiro deles é O Café da Praia e o segundo é A Padaria dos Finais Felizes. Os 2 livros entraram na minha lista de favoritos, mas principalmente A Padaria dos Finais Felizes, porque é um livro sobre mudanças, que às vezes são mudanças que acontecem na sua vida que você realmente não escolheu. Ele tem umas pitadas de minimalismo ao longo da história, principalmente quando a protagonista vai vivenciando outras situações que estão completamente fora daquela zona de conforto da vida que ela conhecia, e ao longo desses acontecimentos ela passa a perceber o que é realmente importante na vida dela e não o consumo ali de objetos e coisas. Ela achava que aquilo era o símbolo de felicidade, e a partir do momento que ela tem que enfrentar essa nova fase da sua vida, ela percebe que outras coisas bem simples podem sim ser consideradas ali felicidade ou algo que pode te levar próximo a uma vida feliz. Já os próximos 6 livros foram livros que eu li de uma autora que está sendo aí bem conhecida ao redor do mundo, porque tivemos estreia de uma adaptação dela na Netflix. É a Julia Quinn, a nossa autora queridinha, com aqueles romances que aquecem o nosso coração e fazem com que o meu lado leitora fique ali vibrando pelo Felizes para Sempre dos personagens, dos protagonistas, pensando o que será que vai acontecer ao longo dessa história, quais serão as tramóias e os perrengues que esses personagens terão que enfrentar para encontrar algo próximo da felicidade no desfecho de cada livro. Então aqui eu li vários livros dessa autora, alguns que entraram na minha lista de favoritos, outros que foram uma certa decepção nesse processo de desenvolvimento da história, dos personagens ou até mesmo do casal protagonista. Então vamos para a minha colinha, porque aqui estamos falando de 6 livros. Alguns livros foram lançados pela Julia Quinn em parceria com outras autoras também. Então os 3 primeiros livros que nós temos aqui: História de um Grande Amor, O que Acontece em Londres, 10 Coisas que Eu Amo em Você. E é uma trilogia que, em resumo, foi muito gostosinha de fazer a leitura. Estava com saudades de ler livros dessa autora, principalmente após ter finalizado a leitura de todos os livros da série Os Bridgertons. E o que aconteceu é que eu estava com altas expectativas, porque eu amei fazer a leitura de todos os livros da série Os Bridgertons, e aí você lê os próximos livros esperando algo bem, eu diria, similar em relação a essa série. Então essa trilogia é uma que eu diria que ficou naquele meio termo. Não entrou assim na minha lista de favoritas, nossa, assim como os Bridgertons, mas também não é ruim nesse ponto de desenvolvimento e na questão dos casais protagonistas, principalmente pelo fato de que a autora traz pontos bem importantes ali relacionados às mulheres daquela época e o que elas desejavam, além, é claro, né, de seguir toda aquela regra de casamento, de participar de bailes para encontrar o marido, mulheres que estavam buscando muito mais que isso, mas elas não conseguiam por conta das restrições ali daquela época. Então são livros que trazem pontos muito importantes, todo o romance ali que vocês já conhecem da Julia Quinn, mas ele não chega no nível de ser algo assim como os Bridgertons, de entrar realmente na lista de, os favoritos do ano. E aí nós temos o livro A Dama Mais Apaixonada, que foi um lançamento da Julia Quinn com outras autoras. Foi um livro mais ou menos assim, eu li o primeiro livro, se eu não me engano é uma duologia, então eu li o primeiro, comentei tudo sobre ele aqui no canal, depois fui ler o segundo, e são livros assim meio termo. Sempre que você tem essa parceria com diversas autoras, você não tem um tempo ali muito bom da história para desenvolver os personagens, então acaba ficando tudo muito superficial, e há histórias que às vezes não tem nem pé nem cabeça, ou às vezes não tem aquela química em relação ao casal protagonista, mas é aquele tipo de livro que você não deve esperar muito, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e aí você não tem tempo suficiente para desenvolver cada um dos personagens. Já o próximo livro foi o desfecho de uma série lançada pela Julia Quinn ao longo de 2020, estou falando de Uma Noiva Rebelde, que eu tenho inclusive a versão física dele aqui, a série completa, na minha estante, na minha prateleira, que é essa primeira prateleira, em que você tem todos os livros da Julia Quinn, e foi um livro que eu também tinha altas expectativas em relação à história, e o que não me convenceu nesse livro foi a química entre o casal protagonista. Parece muito mais ali 2 melhores amigos que decidiram seguir um relacionamento, mas você tem um outro lado importante da história, que é a protagonista querendo ali fazer parte de uma universidade, ter um conhecimento maior em relação a algumas coisas da medicina para que ela possa realmente
ir lá e praticar a medicina, só que naquela época as universidades só eram abertas para homens, então ela acaba tendo que lidar com diversos desafios, e mesmo quando no desfecho da história ela consegue seguir ali por um caminho que eu não vou revelar por aqui, ela enfrenta também diversos desafios relacionados ao preconceito de outras pessoas, porque em teoria só os homens sabiam fazer as coisas, principalmente nessa parte aí de medicina. Então é um livro que, se de um lado falta química em relação aos personagens e falta todo aquele romance ali bem conhecido da Julia Quinn, do outro você tem esse ponto muito importante que é abordado ao longo da história, que é o acesso ao conhecimento e à formação que as mulheres não tinham naquela época, porque existia todo esse preconceito, e principalmente pelo fato de que a mulher era vista como algo que só deveria ficar em casa, fazendo ali, né, toda social em relação a essa alta sociedade, aos bailes. Em resumo, é um livro que não entrou na minha lista de favoritos, mas que vale a pena a leitura se você já acompanha aí todos os lançamentos da Julia Quinn. E o último livro que eu li da Julia Quinn, que foi lançado em parceria com outras autoras, foi Quatro Amores na Escócia. Esse é um livro que você tem ali, né, 4 contos diferentes, em que o cenário de fundo é a Escócia, e aí você tem os personagens sendo apresentados, e por serem contos, são histórias muito superficiais, e a primeira delas foi a história que eu diria, dentre as 4, que eu detestei, porque é uma história que não tem nem pé nem cabeça, e não existe aquela química entre o casal protagonista, mas em relação aos demais contos, são contos muito bons, e há alguns deles que definitivamente, se tivesse um livro, eu faria a compra desse livro, porque são contos que têm muito potencial de desenvolver ali os personagens, as histórias, e fazer com que ele entre na sua lista de favoritos. Ou seja, aqui estamos falando de mais um livro em que você tem um desenvolvimento bem superficial da história dos personagens, mas que é aquele tipo de leitura que você vai gostar se você está passando por aquele processo de ressaca literária, ou se você está em um dia que você não tem absolutamente nada para fazer, principalmente agora quando nós estamos passando mais tempo dentro de casa, então você vai ter uma leitura aí bem gostosinha para passar o seu tempo. E o livro número 19 foi A Honra de Terras Altas, da Hannah Hoyle, acho que é assim que se pronuncia o nome dessa autora. Eu tenho outros livros dessa autora aqui na estante, que é A Vidente, O Escolhido, são livros que tem aquelas faixinhas ali no processo de projeto gráfico e também de diagramação. Eu fiquei muito encantada assim quando eles lançaram aqueles livros bem lá no passado, já faz um tempão que eu tenho esses livros nas estantes. E esse é um livro que eu li o primeiro livro dessa série, e fiquei meio assim com a história, li o segundo, eu acho que o primeiro ainda continua sendo meu favorito, porque nesse livro, que é o segundo dessa série, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, então eu achei que sim, faltaram detalhes bem importantes na história, por isso ele não entrou na minha lista de favoritos, mas é aquele tipo de livro que, se você está buscando viajar sem sair de casa, vale a pena, porque tem vários detalhes muito legais relacionados à Escócia e os ambientes em que a história vai se passando. E o livro número 20 foi Uma Luz no Outono. Esse é um livro que faz parte de uma série, eu só tenho o primeiro livro físico aqui nas minhas estantes, os demais livros eu li tudo no formato digital, e é uma série muito gostosinha de fazer a leitura. Em cada livro ele traz como protagonista uma das irmãs, e aqui nesse último livro você tem uma dessas irmãs que sempre foi considerada a irmã mais centrada, que tem planos, que controla a sua vida, até que ela decide fazer o divórcio ali do seu casamento, só que o marido dela faz parte de uma família muito poderosa da cidade, aquelas cidades pequenas em que você tem as famílias poderosas que praticamente controlam tudo, e aí ela acaba lidando com diversos desafios ao longo desse divórcio, principalmente pelo fato que nós temos aqui crianças envolvidas. E o mais interessante dessa história é que mostra que essa protagonista, ela tinha uma vida que ela achava que era uma vida boa, que ela estava feliz no ambiente em que ela era inserida, por mais que ela não se sentia confortável com diversas situações. E aí, quando ela sai dessa bolha, quando ela pede o divórcio, ela acaba vendo ali um outro lado da vida que é mais simples, mas que traz a felicidade que ela sempre estava buscando, o que não é tão diferente da realidade, principalmente se você acompanha os noticiários, em que você tem diversas histórias ali de divórcio e de situações bem difíceis, principalmente se o outro lado do divórcio é um lado bem poderoso e que consegue controlar todas as situações, fazendo com que você fique refém de todos esses acontecimentos e das consequências dessa escolha que você faz, sendo que no fim do dia esse divórcio ele acontece para que você encontre a felicidade, para que você
você seja uma pessoa livre e feliz. Então aqui você tem essa história mostrando que a protagonista sempre buscou a liberdade e a felicidade, e ela encontrou isso quando ela teve a coragem de pedir o divórcio de um relacionamento que ela não estava tão confortável assim. Já esse próximo livro é um que entrou na minha lista de favoritos de 2020, tá no top 3 ali de livros favoritos, Palácio da Traição. Esse é um livro que me surpreendeu em todos os aspectos. É aquele tipo de livro que, se você gosta de uma história em que você tem espiões, que você tem mistério, ação, suspense, que você nunca sabe o que vai acontecer nos próximos capítulos, e você fica questionando em cada página dessa história quem será aquele personagem que está se fazendo de bonzinho, mas na verdade está ali do lado dos malvados, dos vilões, aquele personagem que praticamente vai trair os demais personagens dessa história e trazer aqueles acontecimentos inesperados. Em resumo, se você não leu Palácio da Traição, eu não sei o que você está esperando, porque esse livro tem ação, mistério, suspense, com uma pitada de romance, espiões, agências, coisas que acontecem que você pensa, meu Deus, como chegamos nesse ponto? E o desfecho dessa história é um desfecho que fica fazendo com que você queira saber mais sobre o que vai acontecer com a protagonista, porque o autor termina essa história com um grande ponto de interrogação. Eu fiquei até frustrada com o desfecho, pensando, cadê a continuação desse livro? Por que ele terminou dessa forma? Então vale a pena você fazer a leitura de Palácio da Traição. E o livro número 23 foi Sol da Meia-Noite. Esse é um livro que, claro, eu teria que ter comprado ele na versão física. É um livro que traz Crepúsculo sob o ponto de vista do Edward. Então você conhece um pouco mais sobre o personagem, sobre todos os acontecimentos ali de Crepúsculo. Teve gente que até falou, nossa, o Edward é tão frio e cruel nesse ponto ali de sempre refletir sobre cada tomada de decisão, e tem decisões aqui que ele toma que ele nem pensa, ele simplesmente vai para aquele lado mais pessimista de toda a situação. E aí você tem essa história trazendo um pouco mais desses personagens. Foi mais um presente da autora mesmo, e uma forma dela ganhar um dinheiro ao longo do último ano, que não tá fácil pra ninguém, então ela decidiu lançar esse presente para os fãs, visto que esse é um livro que estava todo mundo aguardando ao longo de anos, porque tiveram alguns capítulos ali sendo vazados, e assim como já comentei em outros vídeos desse canal, Crepúsculo foi um dos primeiros livros que eu li e que deu início a essa minha jornada como leitora. Então é um livro que sim, tem um significado muito especial nessa minha trajetória aí como leitora, e que transformou uma história em diversas histórias e vários livros que compõem essas estantes que fazem parte aí desse fundo dos vídeos aqui do canal. Já os próximos 3 livros que eu li foram A Conquista, The Play e The Dare. Esse último foi lançado recentemente pela editora, foi lançado praticamente no Natal e faz parte de uma série bem legal. Então você tem a série Amores Impossíveis dessa autora e essa outra série que praticamente é um spin-off de Amores Impossíveis, e são livros muito legais nesse ponto de desenvolvimento dos personagens. E aqui você tem aquele ambiente de universidade sendo o cenário de todas as histórias. Se você já leu os primeiros livros da série Amores Impossíveis, você vai gostar desses livros também. E pra vocês terem uma ideia, eu fiz a leitura desses livros sem nenhum compromisso mesmo, tanto que eu nem mencionei eles no vídeo de leituras do mês aqui do canal, porque foram leituras que eu fiz para passar o tempo, para me divertir com as histórias, com os personagens. Ou seja, se você está buscando livros para não cair numa ressaca literária ou se divertir com os personagens com esse cenário de universidade relacionado aos esportes, fica a recomendação, porque você vai gostar e muito dessas histórias. E o livro número 26 foi Negocie como se sua vida dependesse disso. Esse é aquele tipo de livro que você precisa fazer a leitura, porque tudo que acontece na sua vida é uma negociação, e aqui você tem diversas metodologias para que você consiga fazer melhores negociações no seu dia a dia e principalmente entender o que você deve fazer para alcançar aquele determinado objetivo daquela negociação. Só para vocês terem uma ideia, quando você acorda, você já começa todo o processo de negociação. Nesse caso, você é a pessoa que está negociando ali, seja a tomada de decisões, as primeiras do seu dia, café da manhã, ou o que você vai fazer naquele dia, aquelas pequenas tarefas, se você vai sair de casa, se você não vai sair de casa, sempre você está nesse processo de tomada de decisão e principalmente negociando. Ou você está negociando com você, ou você está negociando com outra pessoa, ou você está negociando o seu tempo, o seu dinheiro. Então tudo basicamente é uma negociação. É um livro que vai te ajudar muito a se desenvolver tanto no lado pessoal quanto profissional. E o livro número 27 que eu li nos 45 do segundo tempo de 2020 foi Guia Prático Me Poupe, 33 dias para mudar sua vida financeira. Esse é um livro que tem booktômetro aqui no canal, falando absolutamente tudo sobre ele: projeto gráfico, diagramação, personagens,
história e originalidade, e principalmente custo e benefício. Será que vale a pena investir o seu rico dinheirinho nesse livro? E, em resumo, é aquele tipo de livro que, para quem está buscando mudar a vida financeira, ter um relacionamento mais saudável com o dinheiro nesse ano de 2021, é item essencial, principalmente a versão física, porque ele tem várias metodologias e exercícios para você aplicar cada conhecimento adquirido após cada capítulo. E é claro que o sucesso de cada metodologia está atrelado ao seu comprometimento com o conhecimento adquirido ao longo da leitura e principalmente os exercícios. Não adianta nada fazer a leitura do livro se você não realizou os exercícios, se você não se sentiu ali fora da sua zona de conforto e vendo realmente a mudança quando você começa a aplicar cada uma dessas metodologias que são citadas por aqui. E assim terminamos esse vídeo em que eu falei sobre os 27 livros que eu li ao longo de 2020. Deixa aqui nos comentários se você já leu alguns dos livros que foram citados por aqui, ou se você ficou com aquela curiosidade de saber um pouco mais sobre essas histórias. Lembrando que há vários vídeos aqui no canal de leituras do mês em que eu falei especificamente sobre todos os detalhes das histórias. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!